Graça e paz, igreja, amém? Como é bom podermos estar na casa do nosso Deus e adorar aquele, ao único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Antes de partirmos para a mensagem, eu gostaria de citar aqui uma canção. Talvez alguns irmãos aqui conheçam, poucos irmãos acredito, que tem como título Livro Bendito, autora Denise. E essa canção vai dizer o seguinte: eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso, pois é tão glorioso senti-lo assim. Fala da santa promessa, da vitória certa que eu hei de fluir. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Eu tenho um livro bendito, que fala do Cristo pregado na cruz, de Paulo em sua jornada, depois de sentir em si uma luz. Eu tenho um livro que fala do cego liberto lá em Jericó. Fala que entre os amigos aqui desse mundo, Jesus é o melhor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Igreja, todo segundo domingo de dezembro se comemora a Bíblia. Você já agradeceu hoje, porque você tem acesso a este livro, como nós lemos aqui, como nós ouvimos, tão precioso? Ou será que para você tanto faz como tanto fez? Na última pregação em que eu estive aqui ministrando, eu preguei sobre o tema tão perto, mas tão longe. E essa é a realidade muitas das vezes com muitos de nós. Deus, ele está tão perto de nós. Talvez você tenha uma Bíblia em sua casa como essa. Talvez você tenha a Bíblia na palma da sua mão, todos os momentos, no seu celular. Porém, você não medita, você não abre este livro. Deus está tão perto, mas você está tão distante dele, muitas das vezes. E ao meditar, meus irmãos, sobre esta data, sobre este dia, eu comecei a lembrar dos meus irmãos perseguidos. O quanto eles desejavam ou desejam ter um livro como esse, a Bíblia Sagrada, e poder meditar, ler essas verdades eternas que nós encontramos aqui neste livro. E é neste livro, meus irmãos, que nós vamos estar meditando nessa noite. Nós vamos estar passeando um pouco pela palavra do nosso Deus. Isso é bom porque nós vamos nos familiarizando com ela. E eu peço que você abra, por favor, em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 ao 37, que vai dizer assim: então eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos. De toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos
e os fareis. Aleluias. Quando Ezequiel escreveu, inspirado pelo próprio Deus, esse texto, a nação de Israel estava com seus corações endurecidos. Endurecido por conta dos seus muitos erros, dos seus muitos pecados. O coração deles havia se tornado, como a palavra do Senhor vai nos dizer, um coração de pedra, insensível, duro. E meus amados irmãos, lendo este texto, não é muito diferente a realidade dos nossos dias. Ao ler esta passagem, nós podemos observar que há algumas semelhanças entre aquele povo daquele tempo, que estava com seus corações duros, insensíveis, como que um coração de pedra. E muitas das vezes, nos nossos dias, muitas pessoas, por conta dos seus muitos erros, dos seus muitos pecados, estão com seus corações também duros, insensíveis, como que uma pedra, uma rocha. E nessa noite, meus amados irmãos, eu gostaria de falar de algumas coisas, pensamentos ou sentimentos que Deus quer tratar em nós, tirar ou arrancar, ao nos dar esse novo coração, esse novo espírito que Ele nos promete. Coisas que Deus quer tirar, arrancar dos nossos corações, ao nos dar um novo coração, um novo espírito, meu amado irmão. E a primeira coisa que nós observamos se encontra no versículo que nós lemos, o primeiro versículo. Versículo 25 vai dizer assim: então eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então a primeira coisa que Deus, ao nos dar esse novo coração, esse novo espírito que Ele promete ao povo de Israel, e também a promessa para os nossos dias, é tirar os ídolos dos nossos corações. Repita comigo: ídolos. Deus, Ele quer arrancar, Ele quer tirar os ídolos dos nossos corações. E o que é ídolo? Eu fiz aqui um pequeno resumo do que pode ser ídolo. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Algo, ou alguém, ou alguma coisa a quem nós amamos acima do Senhor. Você pode dizer, alguma pessoa pode falar: rapaz, eu consigo caminhar, eu consigo viver sem Deus, mas sem fulano de tal, não vai não. Essa pessoa é o seu ídolo. Se a sua carreira é mais importante do que o seu Deus, a sua carreira é o seu ídolo. Se você vive em prol, por causa dos seus prazeres, para satisfazer a si mesmo, a sua concupiscência, a sua cobiça, você é o seu ídolo. Se você não se submete à vontade de Deus, você se torna o seu próprio ídolo. Então, ídolos podem ser coisas as mais variadas possíveis. E muitas das vezes, meus amados irmãos, eles estão presentes e nós não percebemos que nós estamos tratando essas coisas, essas pessoas, como ídolos. Nós estamos deixando de prestar a nossa adoração, o nosso louvor, e dar o melhor ao nosso Deus para tantas outras coisas. E essas coisas são os ídolos dos nossos corações, os quais Deus quer tirar, Deus quer arrancar, Ele quer remover das nossas vidas. Então a primeira coisa, grave bem isso em sua mente, é que ao nos dar um novo coração, Deus, Ele também quer arrancar de nós os nossos ídolos. Segunda coisa, nós vamos agora ler alguns versículos. Eu peço que você abra, por favor, em Efésios capítulo 4.
Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo, os quais falam algumas coisas que precisam ser tratadas em nossos corações, mas eu quero destacar duas coisas. Efésios capítulo 4, do versículo 24 ao 31. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 24 até o 31, nós vamos ler. Que diz assim: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, nem se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dá ao que tiver necessidade. Que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e tumulto, e blasfêmias, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Queridos, nesses versículos nós podemos ver várias coisas que precisam ser arrancadas, tiradas dos nossos corações. E eu quero destacar duas delas que se encontram no versículo 31. E a primeira delas, que Deus quer tratar em nós, arrancar e tirar. A primeira coisa é a ira. Deixa eu fazer 3 perguntas para você. Você se ira facilmente? Por quais motivos você fica irado ou irada? E a terceira pergunta: você expressa a sua ira de forma correta? Em Ira, arrancando o mal pela raiz, Robert D. Jones, ele vai fazer um compêndio maravilhoso sobre a ira. E no primeiro capítulo deste livro, ele vai falar sobre o que é a ira. E ele vai dizer assim: a ira é um problema universal, dominante em todas as culturas, experimentado por todas as gerações. Ninguém está isolado de sua presença ou imune ao seu veneno. Ela permeia cada pessoa e arruína nossos relacionamentos mais íntimos. A ira é um fio sempre presente no tecido de nossa humanidade caída. Tristemente, isso é verdade, mesmo em nossas igrejas e lares cristãos. O crente em Cristo não está isento à ira. Suas palavras e gestos o revelam. E aí, a grande pergunta é: Jesus, nós podemos tomar o exemplo de Jesus a respeito da ira. Ele ficou irado? Sim. Porém, pouquíssimas vezes nós vamos ver o nosso mestre irado, indignado por alguma coisa. E uma dessas vezes está lá em Marcos capítulo 3. E nós vamos ver por quais motivos, ou por qual motivo Jesus se irou, e qual foi a reação dele quando ele sentiu ira e indignação. Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6. Será que nós estamos se irando? A nossa ira está parecendo um pouco com a ira de Jesus?
Marcos 3, versículos de 1 a 6. Aqui é Jesus e os fariseus, aqui, este embate. E ele entrou novamente na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos seca. E eles o observavam se o curaria no dia do Shabat, para poder acusá-lo. E ele disse que tinha a mão seca. Fique de pé. E ele disse-lhes: é lícito no dia do Shabat fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles, porém, se calaram. E olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e a sua mão ficou completamente restaurada como a outra. E os fariseus dali tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles poderiam destruí-lo. Então, a primeira coisa que nós observamos é que Jesus, ele se irou diante de uma situação. Mas por qual motivo Jesus se irou aqui nesta passagem? O versículo 5 vai dizer: e olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza do seu coração. Então, a primeira coisa que vai diferenciar a ira de Jesus, a ira santa do nosso Senhor, para com a nossa ira, que muitas das vezes é uma ira pecaminosa, é que Jesus reagiu contra um pecado real. Ele reagiu contra a dureza do coração daquelas pessoas. E como que ele reagiu? O que foi que ele fez logo em seguida, após ficar indignado com aquela situação? A ira de Jesus provocou o que nele? Fez com que ele parasse, ele não fizesse o que deveria ser feito? Não. Ele fez o que precisava ser feito. Agora vamos olhar para nós. O que é que acontece conosco quando nós nos iramos, muitas das vezes? Vou dar aqui um exemplo, sei lá, um exemplo qualquer. Estamos nós, um dia de domingo como esse, o dia começa maravilhosamente bem, os casados estão bem ali, o marido com a esposa com o marido, enfim. Porém, em algum momento do dia, surge ali uma situação a qual você não gostou. Foi uma palavra que a esposa falou, o marido falou, aquilo te ofendeu e te deixou irado. Como que isso pode acontecer? E aquilo permanece durante todo o dia. Aquele sentimento de ira, de raiva, não quer ver a pessoa nem pintada a ouro. Aí, o objetivo de virmos para o culto é para nós adorarmos a Deus, para invocarmos o seu nome. Porém, a pessoa já chega na igreja de cara fechada. Você está irado. O objetivo é adorar o Senhor, mas a ira fervendo no seu coração, você chega aqui de cara fechada. Senta os dois ali, um do lado, outro do outro, começa a adorar a Deus. Será que a adoração flui, o louvor flui? A pessoa está ali do lado. Eu quero te matar. Deixa chegar em casa que você vai ver. Depois nós vamos ter uma conversa. É assim que muitas das vezes nós procedemos com relação à ira, quando estamos irados. Uma forma totalmente diferente. Nós nos iramos pelas motivações erradas e nós reagimos de maneira errada. E Jesus, Ele quer arrancar do meu e do seu coração, Ele quer tratar a ira que há em nós. Não simplesmente tratar, porque a ira, ela não pode ser tratada, meu irmão, ela tem que ser arrancada dos nossos corações. Porque senão, se ela for tratada, ela pode criar raízes. Mas ela precisa ser arrancada dos nossos corações. Sabe por que você se ira? Porque muitas das vezes
alguém fez o que você não gostou, ou não fez o que você esperaria que aquela pessoa fizesse, da maneira que você esperava, no tempo que você esperava, e você se irou com aquela pessoa. Motivação errada. E aí você se expressa de forma errada, você fere a outra pessoa, a ira causa tudo isso. E Deus, Ele quer tratar em nossos corações este sentimento, esta coisa que prejudica os nossos relacionamentos. Pense só, você poderia ter uma noite maravilhosa na casa do Senhor, com a sua esposa, com o seu esposo, porém esse sentimento no seu coração impede de você estar aqui com essa liberdade, adorando ao Senhor dos Senhores. Deus, Ele quer tratar em nossos corações. Ele te trouxe aqui, meu irmão, nessa noite para dizer isso. Ele quer arrancar do seu coração esse sentimento de ira que você tanto carrega por coisas erradas, por motivações erradas, que tem prejudicado a sua vida, que tem prejudicado os seus relacionamentos. Deus, Ele quer arrancar essa ira de nós. E a terceira coisa, voltamos lá para o texto de Efésios capítulo 4, versículo 31. Efésios capítulo 4, versículo 31, que é a primeira palavrinha, a segunda palavra na verdade. Ele vai dizer assim: toda amargura. Toda amargura. Repita comigo: toda amargura. Não é só um pouquinho, ou uma amargura, poucas, não, mas é toda a amargura. O apóstolo vai dizer: seja tirada de entre vós. A amargura é um tipo de rancor alimentado por alguém, uma mágoa ou um sentimento odioso que está no coração de alguém. E isso muitas das vezes é provocado por decepções, como Vanessa falou aqui nessa noite, né? Se nós formos olhar para as pessoas, nós seremos decepcionados, nós seremos frustrados. E muitas das vezes, esse sentimento de frustração, de decepção, ele vai gerando em nossos corações esse sentimento de amargura. Nós vamos começando a nos entristecer, porque vamos acumulando essas coisas em nossos corações. E isso tem gerado em muitas pessoas, em muitos crentes, prestem bem atenção. Elas têm guardado a amargura nos seus corações. Esse sentimento ele tem permanecido constantemente. E isso tem gerado em muitas pessoas uma falta de perdão. Porém, para o crente em Cristo Jesus, para aquela pessoa que recebeu um novo coração, um novo espírito, como nós lemos lá em Ezequiel capítulo 36, o perdão não é somente uma necessidade, o perdão é uma obrigação. O perdão, ele é uma ordem, é algo imperativo do próprio Jesus Cristo. Se você é crente em Cristo Jesus, você não tem escolha. Perdão é uma ordem do nosso Deus. Nós vamos ler alguns textos, eu peço que você abra, por favor, em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. E tem uma frase do nosso irmão Giovanni, em uma das suas pregações, ele disse que o perdão faz parte da nova natureza do crente em Cristo. O perdão faz parte da nova natureza. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Deus, Ele quer tratar coisas em nossos corações nessa noite, igreja. A palavra talvez não seja uma palavra tão boa para se ouvir, porque são coisas que precisam ser tratadas em nossos corações. E muitas das vezes nós não queremos mudar, nós queremos permanecer do jeito que estamos, nós justificamos os nossos erros, os nossos pecados, com coisas como: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Sabe? Eu sou uma pessoa irada, é o meu jeito. Não, Deus quer tratar essa ira no seu coração. A falta de perdão, esse coração duro e sensível. Mateus 6, 14, versículo 14 e 15. E vai dizer assim:
Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Mais um texto sobre perdão. Agora o apóstolo Paulo falando à igreja de Filipe, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E Efésios capítulo 4, o texto que nós lemos anteriormente, falando a respeito de ira e de amargura. Efésios 4, versículo 32, que diz assim: e sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Em todos esses textos, nós somos incentivados ao perdão. Perdoando-vos uns aos outros, da mesma forma que Cristo Jesus nos perdoou. Agora, a grande pergunta é: qual foi o tamanho do perdão que Deus, Cristo Jesus, nos concedeu? Vou ler mais um texto. Mateus capítulo 18, para nós fecharmos. A partir do versículo 23. A palavra do credor incompassivo. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Todos acharam? Amém? Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei, que quis acertar conta com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, e sua esposa, e seus filhos, e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E lançando mão dele, tomou pela garganta, dizendo: paga-me o que tu deves. Mas não será assim entre vós. Versículo 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes, lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito, e foram contar a seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que ele devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se do coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Nós precisamos parar um pouco e analisarmos algumas coisas nesse texto.
vai falar a respeito de certos valores. Um senhor perdoou a dívida de um certo servo, e a palavra vai nos dizer que aquele servo devia ao seu senhor 10.000 talentos. Seu servo se humilhou diante daquele senhor, e ele acabou lhe perdoando a sua dívida, 10.000 talentos. Aquele servo tinha um conservo que lhe devia quantos denários? Versículo 28, 100 denários. Um talento é uma medida de peso usada para fazer ouro e prata equivalente a 35 quilos. Vamos ver a comparação. Cada talento equivalia a cerca de 6.000 denários. Olha só a diferença. Um talento, apenas um talento, equivalia a 6.000 denários, ou seja, vamos dizer assim, em reais, por exemplo. Equivalia a 6.000 reais, um talento. Aquele senhor perdoou do seu servo, quantos talentos? 10.000 talentos. Eu fui fazer as contas para ver quanto dava isso. 10.000 vezes 6.000. Transformando isso em denários. Equivale a 60 milhões de denários. O denário equivale a um dia de trabalho, na verdade, cada denário. Então, aquele conservo devia ao seu senhor 100 denários, 100 dias de trabalho. E aquele servo devia ao seu senhor 60 milhões de dias trabalhados, se ele fosse trabalhar ali de força braçal. Olha só a diferença. Aí eu fui e dividi, se fôssemos calcular isso por ano. Dividi a dívida daquele servo, que foi perdoado primeiro, pelo outro, né? 60 milhões de talentos, quer dizer, de denários, na verdade, dividido por ano, equivale a 164 mil anos. Aquele servo, o primeiro servo que chegou lá diante do seu senhor, e sua dívida foi perdoada, ele teria que trabalhar 164 mil anos. Impossível. Impagável. Não tem como. E essa, meus irmãos, é a dívida a qual nós teríamos que pagar, na verdade. Só que essa dívida já foi paga. Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, pagou uma dívida a qual nenhum de nós, por mais que trabalhássemos, por mais obras que fizéssemos, pagaríamos ao longo de toda a nossa vida. E esse Jesus, ele nos perdoou nossa dívida imensurável, incontável. E nós, muitas das vezes, não perdoamos a dívida do nosso irmão ou dos nossos irmãos. E nós guardamos esses sentimentos de amargura e nós ficamos com o nosso orgulho preso. Não. Isso eu não perdoo, isso é imperdoável. Isso não tem perdão. Não tem, meus amados, opção para quem é cristão, para aquele que nasceu de novo, para aquele que recebeu um novo coração, quando ele entende a dívida que Jesus pagou ali na cruz por ele. Uma dívida que você não poderia pagar. Por melhores que sejam as suas obras, por maiores que sejam as suas obras, a dívida na cruz do Calvário foi paga por Jesus Cristo através do sacrifício dele. E mesmo ali naquela cruz, ali sofrendo dores, padecendo naquela cruz, ele não teve remorso, ele não guardou amargura, ele não teve ira, mas antes ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós precisamos, meus amados irmãos, antes de pensarmos, será que eu devo oferecer perdão a fulano ou a ciclano? Analisarmos a dívida que Jesus pagou por mim e por você.
E aí nós não vamos ter opção, senão simplesmente, meu irmão, eu te perdoo. Não importa o que você tenha me feito, doeu demais, cara, sabe? Mas Jesus, sabe, eu tenho feito piores coisas, todos os dias, e Ele me perdoa. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você tenha feito até este momento, se você chegou até este lugar, se você se render diante do Salvador, do Senhor dos Senhores, a sua dívida está paga. Jesus, Ele paga a sua dívida. Eu e você merecíamos o inferno, a condenação, por causa dos nossos pecados, por conta das nossas transgressões. Mas Jesus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Ah, é impossível. Não, não é impossível. Jesus, Ele quer nos dar esse novo coração, capaz de amar o meu irmão, que me fere, mas eu também o firo. Que me frustra, mas eu também frustro meu irmão. Que me decepciona, mas eu também decepciono. Então eu preciso também reconhecer, tirar o meu orgulho, achando que somente eu fui ferido, mas eu também feri. Eu também fiz coisas que desagradou. E Deus, Ele quer nos dar esse novo coração. Eu quero convidar aqui o Ministério do Louvor, em nome de Jesus. E eu peço que Giovanni, por favor, coloque mais um versículo, enquanto o Ministério do Louvor se dirige aqui. Isaías capítulo 51, versículo 10, Giovanni. E toda a igreja junta, nós iremos repetir este versículo. Salmos 51, versículo 10. Salmos 51, versículo 10. E nós iremos citar este versículo. Aleluias. Glória a Deus. Que este venha a ser o nosso desejo nessa noite, meus amados irmãos, a nossa oração. Este versículo, Salmo 51, versículo 10. Se você não tem força, você acha que é impossível, peça a Deus um novo coração, em nome de Jesus. Vamos lá, Salmo 51, versículo 10, que diz: ó Deus meu, todos juntos da igreja, vamos repetir. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Esse é o seu desejo nessa noite. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Aleluia. Preciso tanto do teu perdão. Peça para Ele. Dá-me um novo coração. Aleluia. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Oh, Deus quer tirar de nós esse coração de pedra.
Talvez o seu coração seja um coração insensível, duro. Deus tem falado dia após dia, culto após culto, ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Mas você tem sido insensível à voz de Deus. Mas Ele quer te dar esse novo coração. Um coração capaz de amar o seu irmão. Ou um coração disposto a obedecer ao Senhor. Cumprir todo o querer dEle. Ele quer fazer isso nessa noite, transformar a sua vida, tirando o seu coração de pedra e te dando um coração novo. Em nome de Jesus, vamos cantar mais uma vez. Dá-me um coração. Ah, Senhor, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluias. Oh, Deus, Ele quer tratar essas coisas em nossos corações. Talvez esta seja a noite. Você tenha algo contra alguém que precisa ser tratado, ser perdoado. Você comece a pensar, a lembrar de alguém que te feriu e você está guardando isso em seu coração. E você está precisando liberar perdão. Talvez aqui neste lugar tenha pessoa que você precisa liberar perdão para ela ou para ele. Se você não se sentir à vontade de fazer isso agora, mas faça isso depois, não deixe para fazer isso amanhã. Libere perdão, Deus quer tratar o seu coração. Mas isso só é possível, meus amados irmãos, quando Deus coloca em nós esse novo coração, esse novo espírito, capaz de amar o seu irmão, que é pecador e falho, assim como você também. E se você ainda não recebeu este novo coração, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e você tem esse desejo de dizer: Senhor, meu coração tem sido duro, tem sido insensível, tem sido como um coração de pedra, mas eu quero que o Senhor entre e me dê um novo coração, eu quero esse novo coração. Você pode estar fazendo isso nessa noite, você pode simplesmente levantar a sua mão e aceitar a Cristo.
E Ele te dará um novo coração, disposto a obedecer, capaz de amar o seu irmão, capaz de liberar perdão. Isto é obra do Espírito Santo de Deus, não é obra de homens. Eu não posso fazer isso por você, o pastor Tiago, a irmã Vanessa, ninguém pode, é somente o Espírito Santo de Deus que pode te dar isso. E se você quer isso nessa noite, você só precisa aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador e deixar que Ele te dê esse novo coração. Se não há, nós vamos, em nome de Jesus, dar continuidade ao nosso culto. Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. Podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra poderosa aos nossos corações. Que possamos colocá-la em prática. É isso que vai gerar vida em nós. Mas se você ficou constrangido em levantar a sua mão, não deixe de fazer isso. Procure alguém, o pessoal que está aí de laranja, é o pessoal do acolher. E eles vão te acolher da melhor maneira possível. Muitas vezes até o levantar a mão a gente se constrange. Mas se o Senhor falou ao teu coração, não endureça ele. Mas diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero esse coração, esse novo coração regenerado. Amém?